Sexto ano, boa tarde, boa noite, meus pequenos. Estejam todos em paz. Aqui mais uma aula de História com o tio Jorge. Vamos falar hoje sobre o Paleolítico, depois falaremos sobre o Neolítico, tá bom? Dois períodos fantásticos aí da história humana, fantástico no bom sentido. Realmente não é fantasia, realmente aconteceu. O Paleolítico ele ocorre, gente, há 4,5 milhões de anos atrás, né? 4,5 milhões de anos, quando o ser humano surge na Terra, né? Quando o homem surge, os primeiros hominídeos, eles aparecem no continente africano, né? Eles aparecem na África, surgem naquela região, naquele continente ali. Por que na África? Porque foi lá que o pessoal descobriu os mais antigos fósseis de seres humanos. Então foi na África que o pessoal encontrou a Lucy, né, os restos mortais de muitos outros hominídeos, como australopitecos antigos, enfim, Homo erectus e Homo habilis, tudo foi na África. Tá? Então a África não é um país não, gente, mas não posso imaginar isso não. Vocês já são grandinhos, devem entender que tem muitos continentes no mundo. Ó, o continente americano, né? Ó, continente americano, América. Colocar para a gente saber e ver a próxima explicação. O americano, tem aqui um pedaço de cá tem a África, né? Agora dentro da África tem um monte de países, viu? Tudo separadinho assim, um monte de países aqui dentro. Aqui em cima tem a Europa, outro continente cheio de países. Do lado de cá tem a Ásia. Tá bom? A Oceania. Antártida, continente gelado. Antártida, o Polo Norte ali. Não é continente não, mas... Então, gente, é o seguinte, aqui como a África foi o local onde houveram as maiores descobertas, as mais antigas descobertas a respeito do ser humano, tá bom? Aí que eu perguntei numa questão, por exemplo, onde foi que foi encontrado os mais antigos registros do ser humano? Um continente chamado África, tá bom? Aí muita gente acha que da África ele pulou para a Europa, né, se espalhou pela Ásia, se espalhou por outros continentes e acabou vindo pelo norte para habitar o continente americano, que é a América do Norte, América Central e América do Sul, onde nós moramos, tá bom? Só que tem gente que acha que não foi assim não, que da África ele pulou para a Oceania e pulou para uma ilha das Ilhas Polinésias, enfim, como o mundo é redondo, ele veio em linha reta e acabou chegando aqui na América do Sul. Tá bom? Essas são teorias sobre o espalhamento aí desse ser humano pelo mundo, tá bom? E no Paleolítico ele acontece o surgimento do homem há 4,5 milhões de anos. Tá? Paleolítico quer dizer período da pedra lascada, é o que a gente pode chamar de típica idade da pedra, né? Onde o ser humano vivia com medo o tempo todo, né? Ele vivia com medo de sair da caverna, ele morava em cavernas, né? Às vezes também morava em grutas. Fato é que qualquer lugar que fosse firme, serviço de abrigo, o ser humano morava nesses lugares, tá? E nessas cavernas ele começa a produzir as suas pinturas rupestres, né? E ele aprende a conviver com animais domesticáveis e também animais ferozes que ele não entende porquê, mas ele precisa se defender e para sobreviver ele acaba aprendendo a conviver com esses animais ferozes, como tigres, né? Leões, mamutes. Dinossauros, a ciência não defende muito que o ser humano tenha convivido com dinossauros, né? A ciência alega que quando os dinossauros foram extintos, sumiram, né? O ser humano já tinha também, não tinha surgido ainda. Então, o ser humano aparece depois da extinção dos dinossauros, segundo alguns fatos da ciência. Tá bom? E tanto dinossauros ferozes que já viu nas regiões, mas de acordo com os estudos, eles não conviveram com
seres humanos, tá bom? Os seres humanos já são mais recentes, são mais novos do que os dinossauros. Além de cavernas, pinturas rupestres, que vocês já devem saber o que significa pintura rupestre. A pintura, quer dizer, imagens ou desenhos ou gravuras em rocha, feitas em paredes de caverna, enfim, tá bom? O ser humano também ele era nômade. Nesse tempo ele não tinha uma caverna própria. Minha caverna, minha vida, sei lá, ele não tinha nenhum, vamos dizer assim, nenhum habitat que ele chamasse de seu, enfim. Ser nômade é exatamente viver como um cigano. Ele vive de um lado para o outro o tempo todo. Ele leva tudo que ele tem, né? E quando não consegue levar, ele deixa para trás algumas coisas, né? Por isso que o pessoal às vezes até encontra restos de utensílios antigos que eles deixaram em cavernas, né? Então, ser nômade, gente, se eu perguntar o que é isso, você vai só colocar. Nômade é quando não se tem morada fixa, tá? Quando não se tem morada fixa e a pessoa fica só se mudando de um lugar para outro o tempo todo. O que mais sobre o nosso querido Paleolítico, né? O nosso querido Paleolítico, o ser humano, apesar de nômade, morar em caverna, produzir pintura rupestre, ele também exercia funções de caçador e coletor. Caçador porque ele precisava caçar para sobreviver, né? E coletor, se ele encontrasse raízes e frutos, ele também colheria, né? Caçador também está envolvido aqui a questão da pesca, tá bom? A pesca está dentro do ser caçador. Ele vivia em grupos pequenos, né? Ele não tinha, digamos assim, uma organização comunitária maior. Ele não tinha prefeito, não tinha presidente, não tinha nada disso. Então ele vivia sozinho, vagando em condições bem diferentes de hoje em dia, né? Porém, foi nesse tempo de Paleolítico que ele acabou descobrindo fogo. Nós falamos aí na introdução da aula passada, né? Ele acabou descobrindo fogo. Ele não inventou, viu, gente? Ele descobriu que o fogo já existia mesmo antes do ser humano viver na Terra. O fogo é um fenômeno da natureza até certo ponto. Quando o ser humano começa a fazer o fogo, aí ele já deixa de ser fenômeno da natureza e passa a ser fenômeno cultural. E o fogo ele serviu para proteção, né? Uma tecnologia interessante para fazer o fogo. Às vezes eles pegavam algumas rochas e batiam uma na outra até sair as fagulhas, as faíscas de fogo. E também observavam que quando muitas vezes o relâmpago batia numa rocha bem lisa, saía também fagulhas de fogo e o fogo era produzido ali naquele momento. Por isso que não depende muito do ser humano, digamos, criar o fogo, né? Inventar o fogo. Ele descobriu o fogo, tá bom? Ele descobriu e não inventou. Nós temos aí a invenção da roda, que foi, digamos, tecnologicamente foi algo fantástico para o ser humano. Apesar de ter inventado a roda muito tempo atrás, a utilização dela mesmo só foi possível em tempos neolíticos, né? Em tempos mais novos, puxando carroças, enfim, carros de guerra. E dessa maneira era melhor você rodar algo no chão do que rastejar algo pelo chão. A roda servia para muitas finalidades. O ser humano só não sabia para quais, mas ele ia descobrir com o tempo as funções da roda que foram inventadas no contexto aí bem antigo, contexto aí de Paleolítico. Então, revisando aqui, ó, Paleolítico, idade da pedra lascada. Foi quando o ser humano apareceu 4,5 milhões de anos, tá bom? Ele apareceu no continente chamado África e de lá se espalhou para outros continentes, para outras regiões. De lá ele foi para outros meios, né? Nesse tempo aí de Paleolítico, o ser humano ele era nômade, ele não tinha morada fixa, tá? Ele morava em cavernas quando acabava os recursos dele, ele juntava ali alguma coisa, quando acabava ele tinha que se mudar de caverna.
porque ele não sabia plantar nada, não tinha roça, né? Então ele acabou desenvolvendo também, enfeitando o seu lar, né? Colocando pinturas rupestres, enfim, para os mais variados fins, as mais variadas funções essas figuras tinham, né? Afinal de contas, eles tinham que representar a sua vida, né? Eles tinham que ter o seu cotidiano ali bem organizado ali por meio dessas pinturas. Ele acabou descobrindo o fogo, que existia o fogo, né? E com o tempo ele acabou aprendendo a produzir o fogo, né? A partir de gravetos, rochas passando uma na outra, enfim. A roda foi inventada também nesse tempo aí, tá bom? E lembrando mais uma vez, os grandes répteis ou grandes aves não conviveram muito com os seres humanos, tá? Na verdade eram duas criaturas dominantes, né? Então era difícil saber qual dos dois ia sobreviver. A esperteza do ser humano em criar armadilhas ou a voracidade de um grande predador, no caso dos grandes dinossauros da Terra. Então a ciência não aposta muito nessa convivência de seres humanos com dinossauros, com grandes dinossauros. Então, mas tem outro período da pré-história, né? Tem um período chamado Neolítico. Vamos ver o que foi chamado período Neolítico. Que na verdade o Neolítico significa pedra nova, tá bom? Por quê? Porque lítico quer dizer pedra. E neo vem de novo. Então a ciência acabou chamando esse período de período da pedra nova ou idade da pedra polida, tá bom? Isso aí é neolítico, quando o ser humano deixa de ser nômade. Ele não é mais nômade aqui, agora ele já tem minha caverna, minha vida, já tem a sua própria caverninha, né? Já tem aqui seu endereço, seu CEP aqui direitinho, aqui o ser humano passa a ser sedentário, né? Então ele sendo sedentário, ele ia querer organizar uma casinha melhor, uma cabaninha, né? Uma cabaninha mais própria, mais adequada, principalmente no lugar onde tivesse algum riacho, algum rio, né? Porque as primeiras sociedades surgiram ao redor de rios, tá bom? Pertinho de riachos. Por que será, né? É mais fácil você pegar água, você plantar, porque sendo sedentário, o ser humano aprendeu a plantar, né? Ele acabou inventando a agricultura. Percebam, ele não descobriu a agricultura. Agora ele inventou a agricultura durante o período neolítico. Tá bom, gente? Aí você está perguntando agora, e o que é esse danado desse sedentário, né? O que é sedentarismo? Professor, eu sei, sedentário é quando a pessoa não faz nada, ou a pessoa fica parado. No caso aqui da ciência, que define isso, sedentário é aquele que já tem um local para ficar, um local fixo. Ele tem um local fixo, ele tem uma morada fixa. Ele não precisa mais se mudar com frequência. Só se ele achar um lugarzinho melhor, ele vai e se muda. Aqui o pessoal já começa a viver em uma comunidadezinha maior, a família aumenta, né? Enfim, inventando a agricultura, ele aprende a plantar e deixa de ser somente um caçador e coletor. Preste atenção bem aqui. Descobrindo a agricultura, ele não deixou de ser caçador e coletor. Ele deixa de ser somente um caçador e coletor. Apesar de plantar, ele também caçava e pescava e colhia. Tá bom? Isso nunca acontece. Até hoje as pessoas fazem isso, caçam, pescam e colhem, né? Apesar de ter uma rocinha para plantar, enfim. No Neolítico, o ser humano aprende a criar, digamos, tecnologias que ele vai precisar utilizar. Ele vai entender que o design das coisas servem para alguma coisa. Tem uma finalidade, o arco e a flecha tem uma finalidade. Ele acaba descobrindo qual é, seja caçando animais ou se protegendo de outros animais, ou até mesmo tendo que espantar tribos rivais, né? Porque o pessoal começa a crescer em grande quantidade e é inevitável que um grupo de seres humanos ataque outro grupo de seres humanos, né?
E no Neolítico nós também temos o que nós vamos chamar de domesticação de animais, né? Domesticação de animais. O ser humano começa a entender que alguns animais podem ser amiguinhos, né? Já outros não. Eles não querem saber de domar um tigre dente de sabre. Nem sonhos queriam isso. Mas o cachorro do mato, o cachorro selvagem, eles conseguiram domar, né? Eles conseguiram domar o carneiro. E esses animais foram, digamos assim, se misturando com outras espécies e se tornando, assim, digamos, diferentes, né? Um cachorro do mato com um lobo, de repente um cachorrinho mais peludinho, enfim. E animais que não conseguiram se adaptar foram extintos, no caso do tigre dente de sabre e do mamute, né? São animais que não conseguiram ser domesticados e nem domados. O cavalo selvagem ele conseguiu domesticar, a zebra não, né? A girafa também não. Quer dizer, tem animais que dava certo, tem outros que não dava certo para domesticar. Mas isso aqui, essa parte é tranquila. Você sabe o que é domesticar animais, todos nós sabemos. A maioria de nós tem animaizinhos em casa que foram domesticados. Aqui no nosso texto da página 33, né, a gente vai falar da pedra polida. Essa parte aqui é neolítico, tá bom? Pedra polida, ou neolítico, a mesma coisa. É um período relativamente curto que levou o homem a um desenvolvimento significativo em sua vida social, política e econômica, né? Então, o ser humano ele já começava a imaginar que outras coisas poderiam ser feitas, não apenas plantar, caçar ou colher. Ele poderia escolher um líder da turma, ele poderia criar um ambiente melhor, mais confortável, limpar a região para que ele pudesse viver melhor. Ele poderia criar estradas, começar a fazer pequenos caminhos, né? E ele já tinha essa ideia de organização, né? Ele sabia que se organizando seria melhor para ele do que não se organizando, né? Nós temos aqui, por exemplo, a imagem de pessoas vivendo em comunidade e para garantir a sobrevivência, né? Eles tinham que ter um chefe para organizar. Geralmente o chefe era o cara mais forte, ou então o senhor mais esperto, né? Aquele cara que vai dar o conselho. Menino, não atira coisa no mamute, que o mamutezinho corre que é danado. Então são essas coisas que vão moldando a nossa civilização, a nossa sociedade, né? Os grupos caçadores e coletores passaram a ter muitas dificuldades de locomoção em razão da última glaciação. No filminho Era do Gelo, né, mostrou bem isso aí. As pessoas tinham que estar se mudando. Quando ele deixou de ser nômade, mesmo assim teve que se mudar em algumas ocasiões, porque o gelo era muito grande naquele tempo, né? E como eu falei para vocês, né, porque ele saiu do Paleolítico, que ele entrou no Neolítico, que a vida melhorou de uma hora para outra, não, muito pelo contrário, né? Ele teve que aprender a se adaptar cada vez mais, porque não se adaptando, ele vai entrar em extinção. Então ele, não que ele soubesse o que era isso, mas para instinto de sobrevivência, ele tinha que mudar alguma coisa na vida dele, né? Então muitos pesquisadores, defendem que a prática da agricultura foi nesse momento aí. Muitas sementes caíam do solo e começavam a brotar. E a partir desse momento o homem percebeu que não precisava mais sair para caçar, pois tinha animais domesticados e nem para colher frutos e raízes, porque eles brotavam perto de suas cabanas. Então o homem deixou de ser mero caçador, passou a ser também um grande produtor de alimentos, né? Na próxima aula a gente vai ver sobre o surgimento do Estado e também sobre a idade dos metais, tá bom? Nós vimos hoje dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico. Na próxima aula a gente vai ver a idade dos metais e as primeiras organizações de Estado, tá bom? Então, meus pequenos, tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você está assistindo essa aulinha, tá beleza? Então vamos lá, muita saúde a todos, tchau, até mais, gente.